Olá, está começando o Jornal da Câmara, com o resumo dos principais fatos do Poder Legislativo de Guarulhos. Câmara proíbe, em primeira votação, a realização da Marcha da Maconha em Guarulhos. Projeto gera polêmica em plenário. Pet Eterno. Vereadores aprovam projeto que possibilita o descarte correto e gratuito dos corpos de animais domésticos mortos. Secretaria da Fazenda e da Saúde apresentam audiência pública da Lei Orçamentária Anual. Câmara aprova repasse de R$10 milhões para 2 hospitais da cidade. É o que você confere a partir de agora. Em reunião nesta semana, a Comissão da Mulher discutiu a elaboração de um projeto de lei para auxiliar a inclusão dos autistas na educação pública de Guarulhos. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher reuniu-se no último dia 27 para discutir sobre a confecção de um projeto de lei para a área da educação. No mês de outubro, uma munícipe veio até a Câmara falar sobre a falta de acompanhantes terapêuticas para crianças autistas na educação pública de Guarulhos. A ideia agora é elaborar um projeto de lei para que as mães dessas crianças atípicas possam se capacitar através de um curso para se tornarem acompanhantes. No entanto, o trâmite é relativamente complexo e o texto deve ser elaborado juntamente com o secretário municipal da pasta, como explica a presidente da comissão, Carol Ribeiro, do PSDB. A gente, a princípio, achávamos que era um projeto simples, né? Mas aí a gente esbarramos em algumas questões. A ideia veio trazida de uma munícipe, né? A Lidiane, que é mãe de um autista. E a gente sabe que a questão do autismo está sendo bem grande, né? Não só na nossa cidade. E aí a gente decidimos aprimorar o projeto junto com a educação, para a gente não ficar discutindo, tentando ter uma ideia que a gente acha e chegar lá na frente e não dá certo, né? Então a gente ficamos de marcar uma agenda com o secretário da Educação, levar a Lidiane, né, que trouxe a ideia, para a gente tentar construir junto. Um projeto do Executivo tratando do reajuste salarial dos professores de música foi analisado nesta semana pela Comissão de Finanças e recebeu parecer favorável. A Comissão de Finanças e Orçamento emitiu parecer a 6 itens na reunião do dia 27 de novembro. 4 projetos receberam parecer favorável. A proposta que prevê aumento salarial para o cargo e emprego público de professor de música foi aprovada pelos parlamentares, pois conta com rubrica para cobrir o reajuste. Presidente da comissão, o vereador Geraldo Celestino, do PMN, destacou a importância da iniciativa do Executivo. O professor de música aqui em Guarulhos ganhava R$ 27,00 por hora para dar aula. Muito pouco, bem abaixo do mercado. Conservatórios particulares que dão aula, o valor é bem mais elevado. Então, o prefeito enviou um projeto aqui para a Câmara Municipal, onde nós estamos aumentando aí para R$ 50,00 essa hora. É justo, eu ainda acho que é pouco, mas o erário público, o cobertor é curto, o orçamento é curto e é merecido, né? Quase 100% de aumento para ensinar nossas crianças a cantar, os nossos avós, os nossos filhos, nossos pais, porque todo mundo que canta. Também foram aprovadas 2 outras propostas da Prefeitura. Uma mudança de requisito para a gratificação de coordenação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional e a criação do Parque Industrial Tecnológico de Guarulhos, que revoga a lei anterior sobre o tema. Também recebeu o aval dos parlamentares a fusão de 3 projetos que prevêem a possibilidade de utilização de cartões de débito e crédito para pagamento de tarifas de ônibus, de autoria de Leandro Dourado, do PDT, e de Danilo Gomes e Rafael Acosta, ambos do Democracia Cristã. 2 itens receberam parecer contrário por gerarem despesas aos cofres públicos. São uma emenda ao projeto que institui o programa Renda Básica Guarulhense para o enfrentamento da pobreza e extrema pobreza e o substitutivo à proposta que institui o Check-up Criança em Guarulhos. O calendário oficial do município pode receber uma novidade, uma semana dedicada à conscientização sobre a saúde mental materna.
A Comissão de Constituição e Justiça deliberou 5 projetos de lei na reunião do último dia 27. O texto, de autoria da vereadora Carina Soutur, do PSD, inclui no calendário do município o mês Maio Furta-Cor, dedicado às ações de conscientização, cuidado e promoção da saúde mental materna. A CCJ deu parecer favorável à matéria. Também foram aprovados pela comissão outros 3 projetos. 2 são de autoria da Prefeitura. Um deles ajusta a lei que regulamenta a prática de ecoterapia com relação às dimensões da área nas quais a atividade é realizada. O outro modifica a lei sobre parcelamento e uso do solo em Guarulhos. Ainda recebeu parecer favorável a propositura de Maurício Brinquinho, do PT, que institui a Semana do Orgulho LGBTQIA+, no final do mês de junho. Por motivos técnicos, um projeto que regulamenta a Zona Azul e o serviço de estacionamento rotativo de veículos recebeu parecer contrário. 2 projetos de lei da Prefeitura foram votados até a fase final nas sessões extraordinárias de 27 de novembro. Um item trata do zoneamento municipal. O outro é a readequação salarial para professores de música da administração. O texto já havia recebido parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Em sessões extraordinárias realizadas dia 27, a Câmara de Guarulhos aprovou 2 projetos de lei da Prefeitura até a fase final. O primeiro item trata do parcelamento, uso e ocupação do solo. Já o segundo projeto altera o salário dos professores de música da administração municipal. Ambos os itens seguem agora para a sanção ou veto do prefeito. Além disso, também foram aprovados apenas em primeiro turno outros 4 projetos de lei. Entre os destaques estão a proposta do vereador Dr. Laércio Sandes, do União Brasil, que reconhece a utilidade pública do Instituto do Câncer Luta pela Vida. Outro item aprovado foi apresentado pelo presidente da Casa, Tiziano Americano, do Cidadania. O projeto institui o programa PET Eterno no município. Os 4 projetos de lei, aprovados em primeira discussão, ainda dependem da segunda votação em plenário. Um projeto de lei que proíbe a realização da Marcha da Maconha em Guarulhos foi aprovado em primeira votação na sessão extraordinária do dia 29 de novembro. A proposta, que teve parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça, gerou polêmica em plenário. A Câmara de Guarulhos realizou uma sessão extraordinária na quarta-feira, dia 29 de novembro, para analisar 13 itens em pauta. Ao todo, foram aprovados 6 projetos de lei, 2 deles ainda em primeiro turno. Um dos destaques foi a aprovação de um projeto elaborado por Wellington Bezerra, do PRTB, e assinado pela maioria dos vereadores da Casa. Esse item proíbe a realização de marchas, eventos ou reuniões que façam apologia ao consumo de substâncias ilícitas e entorpecentes, incluindo a Marcha da Maconha. Apesar de um parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça e da oposição de alguns parlamentares, a proibição foi aprovada em primeiro turno. Com isso, a proposta volta ao plenário para a segunda votação. Além desse item, também foi aprovada em primeira votação a criação do Centro Municipal de Referência do Autismo e da Pessoa com Deficiência em Guarulhos. A iniciativa é do vereador Jorginho Mota, do Agir. Ainda durante a sessão, foram deliberados 7 projetos para análise das comissões permanentes e foram aprovados 4 projetos de lei em segunda votação. Entre eles está um item apresentado pelo presidente da Casa, Tiziano Americano, do Cidadania. O projeto institui o programa PET Eterno como uma política pública do município. Esse programa oferece a destinação correta a animais de estimação mortos. Todos os projetos aprovados em segundo turno seguem para a sanção ou veto do prefeito. Entre os projetos aprovados na última quarta-feira está o que prevê o descarte correto e gratuito dos corpos de animais domésticos mortos. O autor da proposta e presidente da Câmara, Tiziano Americano, comentou sobre o assunto. Durante a sessão extraordinária do último dia 29, os vereadores aprovaram, em segunda discussão e votação, o projeto do presidente da Casa, Tiziano Americano, do Partido Cidadania. A medida institui o programa PET Eterno no município e tem por finalidade possibilitar aos tutores o descarte correto do corpo do pet após a morte. O próprio autor explicou o conteúdo do projeto.
A ideia é que não saia mais da história da cidade, não saia mais das conquistas da cidade e torne-se lei. Eu fiz parte da Secretaria de Serviços Públicos e a gente tinha muito problema com descarte irregular de entulhos, né? E quando a gente ia ali com a prefeitura fazer a limpeza com o departamento que é da Secretaria de Serviços Públicos, a gente via animais mortos que eram descartados de forma irregular. E aí veio essa ideia, junto com o secretário Rodney, nós fizemos um paliativo e fizemos um projeto piloto para a cidade, deu certo, o prefeito Guti atendeu e implantou isso na cidade, então hoje já funciona de forma que atende a alguns bairros, né? É um pouquinho distante e a gente precisa ampliar. E a forma de ampliar é fazer isso lei na cidade de Guarulhos. O descarte é gratuito e atualmente existem 2 pontos que recolhem os corpos dos animais mortos na cidade: os cemitérios da Vila Rio e de Bom Sucesso. Agora, o projeto segue para a sanção do prefeito. A Secretaria Municipal da Fazenda apresentou o orçamento da pasta e do município para 2024 em audiência pública nesta segunda-feira. O orçamento de Guarulhos para 2024 foi estimado em R$ 7.564 bilhões. Esse dado foi apresentado na audiência pública da Secretaria Municipal da Fazenda sobre a Lei Orçamentária Anual LOA 2024, realizada no plenário da Câmara na noite de 27 de novembro. Além do orçamento, foram abordados o Plano Plurianual 2022 a 2025 e também a revisão da LDO 2024. O presidente da Comissão Especial do Orçamento, Geraldo Celestino, do PMN, conduziu a audiência. O diretor de Planejamento Orçamentário da Secretaria da Fazenda, Guilherme Costa Moreira, apresentou as estimativas para o próximo ano. A projeção de orçamento para 2024 é R$500 bilhão superior à de 2023, baseada nas estimativas da inflação de 4,1% e PIB de 1,23%, como explica o gestor. A receita, geralmente, a gente vai se basear na realidade atual. Então, a gente traz esse cenário do que está acontecendo em 2023 e faz uma projeção para 2024. Então, nessa projeção, a gente vai levar em conta fatores como a inflação, o IPCA, o PIB e também aquelas medidas pontuais que a gente está tomando. A gente espera um crescimento em valores, ele é grande, da ordem de milhões, mas percentualmente ele vai ficar na casa da inflação e PIB. É uma evolução basicamente de inflação e PIB de um ano para o outro. 2023 tem sido um ano bastante difícil em relação à receita. Então a gente está vendo algumas das expectativas de 2023 não se concretizarem, outras sim. Então não é um ano que a gente tem a segurança de fazer projeções muito otimistas para o próximo ano. Então a gente tem sido bastante conservador, a gente tem visto municípios aqui próximos do Alto Tietê, por exemplo, fazerem também projeções bastante conservadoras. O município espera arrecadar R$2 bilhões com o ICMS, R$1 bilhão e 100 milhões com o ISS e R$785 milhões com o IPTU. As principais receitas aí, mais uma vez, a maior delas o ICMS, seguido do ISS. São as duas grandes receitas, uma transferida do Estado e outra arrecadada pelo próprio município. A dívida consolidada do município está estimada em R$2 bilhões 953 milhões. As renúncias de receita para o próximo ano são na ordem de R$577 milhões, decorrentes de descontos e isenções de IPTU e da renúncia da taxa do lixo. Guilherme Moreira apresentou também o orçamento da Secretaria da Fazenda, que está previsto em R$47 milhões. Os encargos gerais do município, que constituem amortizações de dívidas, pagamento de sentenças judiciais, restituições e indenizações, somam R$525 milhões. A Secretaria da Saúde também apresentou o orçamento da pasta para o ano que vem e apontou prioridades para a aplicação do valor. R$1 bilhão 406 milhões é o orçamento estimado para a Secretaria Municipal da Saúde de Guarulhos para o próximo ano. O valor foi divulgado na audiência pública da LOA, Lei Orçamentária Anual para 2024, que aconteceu no plenário da Câmara no dia 27 de novembro. O presidente da Comissão Especial do Orçamento, Geraldo Celestino, do PMN, conduziu os trabalhos. Os dados foram apresentados pelo chefe de gestão orçamentária da Secretaria da Saúde, Bruno Menon. Só o município arca com 81,5% do orçamento,
ou seja, mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais, seguido da União, com quase 18%, e o Estado, com pouco mais de 0,5%. Mais de 60% do orçamento é destinado ao atendimento de média e alta complexidade, somando 870 milhões de reais. Segundo o secretário municipal da Saúde, Ricardo Rui, a prioridade em 2024 é para a atenção básica, que conta com um orçamento de 347 milhões de reais, ou seja, quase 24% do valor destinado à saúde. A nossa maior meta é a gente conseguir fortalecer a atenção básica, né? Para que a gente fixe o munícipe no bairro, que ele consiga tratar suas patologias crônicas e não se dirigir ao pronto-socorro. Então a gente quer deixar a contratação de RH, principalmente nas UBSs, né? E também investir na questão de especialidades médicas, ambulatório de especialidades. Então a gente quer ter a maior gama de profissionais especialistas, né? E também sempre investir na questão dos equipamentos, com reformas. Nós vamos construir um novo hospital. Esse hospital é um hospital que vai ser construído na região do Taboão, é o Hospital Infanto Juvenil de Guarulhos, que vai atender criança até 17 anos, né? E é um hospital geral, com especialidades, inclusive bucomaxilofacial, um setor de diagnóstico por imagem e também de reabilitação física. Vereadores e assessores se manifestaram durante a audiência. Os principais questionamentos foram relativos aos investimentos, insumos da área de odontologia e a subvenção ao Hospital Estela Maris e Maternidade Jesus José e Maria. O secretário da Saúde justificou a manutenção dos 36 milhões de reais de subvenção, sendo 6 milhões para o Estela Maris e 30 milhões para o JJM. Existe a produção ambulatorial de alta complexidade, que são as cirurgias faturadas, o atendimento ambulatorial, os exames realizados. Cada um recebe também por mês um valor considerável. Se você pegar o Estela Mais, 2,5 milhões, né? E a JJM, a maternidade, mais 2,7 milhões. Além disso, conseguimos também repactuar a questão da alta complexidade para o Hospital Estela Maris, mais 125 mil, e também na hemodiálise, mais 97 mil por mês para o Estela Maris. Então, não mexemos na subvenção, até porque a sinalização da arrecadação não deu para a gente fazer isso, mas a gente vai trabalhando com aportes. No último dia 28, políticos, jornalistas, ativistas e representantes da comunidade árabe e judaica se reuniram na Câmara em audiência pública em solidariedade ao povo palestino. A Comissão de Direitos Humanos do Legislativo realizou uma audiência pública dia 28 de novembro em solidariedade ao povo palestino, em meio ao conflito entre Israel e Hamas. O evento reuniu políticos, jornalistas, ativistas e representantes da comunidade árabe e judaica contrários à guerra. Integrante da Comissão de Direitos Humanos, o vereador Lamé, do MDB, enfatizou a importância da defesa da vida humana, independentemente da nacionalidade de cada um. Como Comissão dos Direitos Humanos da Câmara de Guarulhos, não podíamos deixar de entender o que está acontecendo lá na Palestina. E é importante que os seres humanos entendam de uma vez por todas de que a defesa da vida é uma obrigação global, né? A humanidade precisa entender de que o que acontece lá pode acontecer aqui e o que acontece aqui pode acontecer lá. Portanto, a nossa luta é pela vida, é a favor da paz, é contra a guerra, é contra as armas. Enfim, nós queremos que o ser humano seja respeitado, não importa a localidade geográfica, seja no Nordeste, seja nos Estados Unidos, seja na África, seja no Brasil, seja em Guarulhos, precisamos criar essa consciência humana de que todos nós somos iguais, embora as oportunidades são desiguais. Durante a audiência, diversas autoridades discursaram na tribuna pedindo o fim da guerra. Presidente da Federação Árabe Palestina do Brasil, Walid Rabah, criticou os ataques promovidos pelo Estado de Israel contra a população civil palestina. É uníssono que há um genocídio na Palestina. O primeiro televisionado da história, e isto o distingue de todos os demais em todos os tempos.
Dissemos que era genocídio já nos primeiros dias do mês de outubro. Mas agora, finalmente, já não estamos sozinhos. Agora ouvimos que este é o maior genocídio da história. É a maior matança de crianças da história. E é a maior matança de mulheres da história. E mais obsceno de tudo, porque é um genocídio programado para exterminar um povo. O jornalista Breno Altman, que foi processado pela Confederação Israelita do Brasil por comentários relacionados à guerra, também compareceu à audiência. Em seu discurso, ele destacou a força da população palestina e condenou ações do Estado israelense. É possível enfrentar a tirania, de que é possível enfrentar um Estado colonial e de que é possível convocar a humanidade para essa luta. O povo palestino, com a sua dor e a sua luta, nesse momento, convocam os povos do mundo a lutar contra um dos regimes mais tirânicos e brutais da história. A presidente da Comissão de Direitos Humanos, Janete Rocha Pietá, do PT, considerou o ato de solidariedade um marco na política guarulhense. É um dia muito importante dessa casa. Esse dia 28 de novembro fica marcado como solidariedade guarulhense ao povo palestino. É um grito pela paz. Basta de matar as nossas crianças palestinas, mulheres, e ter pessoas de tão alto nível e de tão grande representação nessa casa, engrandeceu profundamente. Eu vou mandar a ata para todos, inclusive para Brasília, inclusive para o Itamaraty, dizendo que o povo guarulhense, que num dia de semana de chuva, estiveram aqui presentes e em massa ficaram até o fim gritando pela Palestina livre. A Escola do Parlamento de Guarulhos retomou as atividades na última quarta-feira. Os servidores puderam acompanhar uma palestra sobre a história da formação do Legislativo guarulhense. Inaugurada em 2021, a Escola do Parlamento de Guarulhos retomou as atividades em grande estilo no último dia 29. A instituição tem o objetivo de informar e capacitar servidores do Legislativo guarulhense e aperfeiçoar o contato deles com a sociedade civil. O evento aconteceu no plenário da Câmara e foi aberto oficialmente pelo presidente Ticiano Americano, do Partido Cidadania. Ticiano mostrou-se otimista com a retomada das atividades. Retomando a Escola do Parlamento, essencial para a cidade de Guarulhos e principalmente para os funcionários da casa, né? Muitos funcionários novos que fazem parte dessa atual gestão e às vezes não têm um conhecimento técnico do que é necessário para atender melhor o cidadão guarulhense. A diretora-presidente da Escola do Parlamento, Adriana Coutinho Borgo, destacou que a instituição pretende aumentar a eficiência dos servidores, além de funcionar como um fórum permanente de debates. Adriana também agradeceu a presença do historiador Elton Soares de Oliveira, que realizou uma palestra sobre a história do Parlamento de Guarulhos. Estamos reativando e nada melhor do que trazer essa palestra que trata da história do Poder Legislativo de Guarulhos para fazer uma conexão nossa de servidores da própria escola com a história do Poder Legislativo e nos ajudar, inclusive, a construir, né, a nossa própria identidade enquanto servidores, enquanto instituição e pensar aí na trajetória que a escola vai seguir dentro da Câmara Municipal de Guarulhos. O historiador Elton Soares de Oliveira contou algumas curiosidades da formação do Legislativo guarulhense, como a polêmica envolvendo as sedes. Afinal, quantas e quais foram as sedes da Câmara nestes 143 anos de existência? Com a palavra, o especialista. A primeira sede da Câmara de 1800, que é criado a Câmara, a primeira eleição é realizada um ano depois. E aí foi alugado uma casa chamada pertencia a Bonifácio de Siqueira Bueno. E essa casa fica exatamente hoje na Rua Dom Pedro II, na esquina da Rua Felício Marcondes com a Rua Dom Pedro, que era a antiga Rua Direita.
Então ali foi a primeira sede. Aí depois o restante já está esclarecido, né? Ela sai desse ponto, vai para a Rua Felício Marcondes, depois volta para Dom Pedro, vai para a Praça Getúlio Vargas, depois vai para a Rua para João Gonçalves e finalmente vem para cá, que aí seria a 6ª sede da Câmara, esse prédio que nós estamos aqui hoje. Elton também enalteceu a iniciativa da Câmara em retomar as atividades da Escola do Parlamento. Acho que é uma iniciativa muito louvável, porque a própria história da Câmara é um elemento de análise, né, pode ser também matéria do próprio município, né? Como é que isso, qual a importância que tem uma Câmara, como é que isso era antigamente, isso remonta à história do Brasil e à história de Guarulhos. E mais importante ainda, eu acho que a Escola do Parlamento deveria avançar mais ainda, no sentido de qualificar jovens para a questão do patrimônio de Guarulhos. Acho que nós vamos chegar a esse ponto. A Câmara aprovou, na última quinta-feira, o repasse de R$10 milhões em subvenção social para 2 hospitais da cidade. A Câmara de Guarulhos aprovou por unanimidade 2 projetos de lei da Prefeitura que permitem o repasse de R$10 milhões em subvenções sociais a hospitais da cidade. A votação em 2 turnos aconteceu em 2 sessões extraordinárias na manhã do dia 30 de novembro. Um dos projetos concede subvenção de R$5,5 milhões ao Hospital e Maternidade Jesus José e Maria. A outra proposta repassa R$4,5 milhões ao Hospital Estela Maris. Ambos são instituições filantrópicas que fazem atendimento pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Os valores serão liberados em parcela única ainda este ano para o pagamento de despesas de custeio dos hospitais, visando a continuidade do atendimento do serviço de atenção à saúde dos usuários do SUS. O repasse às instituições será realizado integralmente com recursos devolvidos pela Câmara Municipal ao Executivo. Agora, os projetos seguem para a sanção do prefeito. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e também pelas redes sociais da Câmara. Muito obrigado, até a próxima e a gente se vê.